Aliás, relembrando um trecho do seu discurso de posse para o qual eu chamei atenção na época, o senhor mostrou remédio contra grupos criminosos, alguns que dominam nossas prisões, nas suas palavras: prisão dos membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco dos seus bens. E também, em outro momento, disse o seguinte: precisamos, com investimentos em inteligência, recuperar o controle do Estado sobre as prisões brasileiras. Eu destaquei esse trecho até porque há muito tempo que eu venho falando sobre as narrativas sobre o sistema carcerário, prisional, penitenciário, cada um chama de um nome no Brasil. Existem muitas discrepâncias em relação aos números efetivos de presos que estão encarcerados, presos que estão no regime semiaberto. O senhor já conseguiu começar a mapear melhor esses números, até porque várias autoridades diferentes tratam a questão de uma maneira diferente. Poderia haver uma transparência maior para a sociedade brasileira em relação a esse assunto? Olha, nós temos uma tragédia estatística em matéria pública no Brasil, né? Tragédia estatística, não sei se é um termo... Não, é um excelente termo. Diferente, mas, enfim, isso vem sendo melhorado, né? E não foi iniciado apenas nesse governo. Para colocar um exemplo, desde março desse ano, nós temos estatísticas disponíveis, confiáveis, oficiais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, relativamente ao número de crimes, pelo menos das principais figuras criminosas, dentro do Ministério da Justiça. Antes nós tínhamos lá, que era um trabalho relevante, que se faziam alguns institutos, ONGs, de cálculo dessas estatísticas criminais, mas não eram estatísticas oficiais. Desde março nós completamos o Sinesp, que é um sistema de informação eletrônica. Isso foi iniciado nos governos anteriores, não vamos aí invocar, assumir todo o mérito, pelo contrário, isso foi um trabalho de ano, sólido, mas nós conseguimos finalizar em março, finalmente, desse ano, com a adesão de alguns estados que até então se mantinham fora. Desde então, nós temos estatísticas confiáveis. Existe aí um delay, né, de 3 meses, são dados relativos às estatísticas, mas não contam os últimos 3 meses, que é um período de maturação, mas hoje nós temos esses dados confiáveis. Em matéria prisional, da mesma forma, né, nós precisamos ainda, às vezes nós ouvimos lá, tem 600 mil presos, às vezes tem 700 mil presos. Claro que o número é flutuante, né? É natural haver aí uma variação, mas nós precisamos melhorar também essa área estatística em matéria prisional, né? Precisamos conhecer o problema para poder enfrentá-lo. Nessa semana, o número que se diz é que o Brasil tem 335 pessoas encarceradas a cada 100 mil. Quer dizer, o Brasil está na 26ª posição no ranking mundial de número de presos por 100 mil habitantes. E muita gente, principalmente o pessoal à esquerda, costuma dizer só os números absolutos para parecer que o Brasil tem mais presos ainda. E aí aquele pessoal que defende uma flexibilização na legislação para que determinados presos que estão presos hoje no Brasil não fiquem presos. Então, assim, esse mapeamento é fundamental, né, para começar a se discutir o que deve ser feito com o sistema penitenciário. Olha, para ser muito franco, eu acho que quem comete um crime tem que ser responsabilizado pela sua conduta. Tá? Existe uma questão moral, existe uma questão legal e existe um efeito preventivo. Então, não se resolve o problema da criminalidade simplesmente abrindo as portas da cadeia. Então, pode-se discutir casos concretos, talvez tenha havido um excesso, um caso em que podia não ser aplicada a prisão, podia ser uma pena diferente de prestação de serviço, mas normalmente, claro que existem exceções, às vezes a gente ouve de casos patológicos, de alguém que cometeu pequenos furtos e acaba sendo condenado à prisão, mas normalmente, pelo que eu conheço da magistratura, e eu até pouco tempo era magistrado, normalmente o juiz impõe a prisão em casos mais graves, né? O que nós entendemos assim que está correto nesse discurso? E o problema da criminalidade não é só um problema de segurança pública punitiva. Então nós temos que pensar em políticas sociais, nós temos que pensar em políticas que incrementem as oportunidades econômicas, e nós temos que pensar, por exemplo, políticas de urbanização que restaurem ambientes urbanos degradados. Mas isso não significa que também não é importante retirar o criminoso de circulação e passar a mensagem, né, de que quem infringir a lei cometendo um crime vai ter uma punição.
eu acho que são estratégias que não são excludentes. Elas têm que ser adotadas em conjunto, não é? E eu acho que essa é a mensagem que passa esse governo. Olha, nós entendemos sim a necessidade de ter políticas sólidas, sociais, econômicas, urbanísticas para enfrentar o crime, mas nós também entendemos que o criminoso perigoso tem que ser retirado de circulação. Mais uma vez, devido ao processo, e o retirado de circulação é mandá-lo para a prisão.